Você já parou para pensar se existe algo além do que nossos olhos conseguem captar? E se eu te contasse que sempre fui muito cética quanto ao sobrenatural, vivi uma experiência que mudou totalmente a minha forma de enxergar os dons espirituais? Quero compartilhar uma história que vai desafiar suas crenças mais profundas. Meu nome é Patrícia Santos, tenho 38 anos e trabalho como enfermeira no Hospital Geral de Campinas, em São Paulo. Durante 15 anos, me considerei uma pessoa de fé, mas nunca acreditei em manifestações sobrenaturais, especialmente no falar em línguas. Para mim, aquilo parecia apenas uma encenação, algo que as pessoas faziam para chamar atenção ou se sentirem especiais. Essa descrença causou muitos atritos na igreja que frequentava. Eu via as pessoas orando em línguas e pensava, que brincadeira é essa? Cheguei a mudar de igreja 3 vezes, porque não aguentava o que eu chamava de teatrinho pentecostal. Mas Deus tinha outros planos para mim. Tudo começou há 6 meses, quando fui diagnosticada com uma arritmia cardíaca grave. Os médicos disseram que eu precisaria passar por uma cirurgia chamada ablação por radiofrequência. Eles garantiam que era um procedimento seguro e rotineiro. No dia da cirurgia, 23 de janeiro, acordei sentindo algo estranho no peito. Não dor, mas uma sensação de alerta. Como enfermeira, sabia que podia ser ansiedade pré-operatória, então ignorei. Lembro que estava na sala de preparação, conversando com a anestesista doutora Fernanda, uma profissional com mais de 20 anos de experiência. Fizemos tudo o que era de praxe. Ela aplicou o soro e iniciou a anestesia. As últimas palavras que ouvi foram: Patrícia, agora você vai dormir um pouco, e quando acordar estará tudo resolvido. Mas eu não acordei no momento esperado. Durante a cirurgia, ocorreu um evento adverso, algo raro. Meu coração reagiu mal à medicação e parou completamente. Não foi uma parada parcial, nem ritmo irregular. Ele simplesmente parou, sem nenhum sinal elétrico. Ficou parado por 22 minutos. Por esse tempo, eu estava clinicamente morta. Porém, nesses minutos, vivi a experiência mais real e transformadora da minha vida. Quando meu coração parou, senti que meu corpo era puxado para fora de mim, num instante. Um momento estava deitada na mesa de cirurgia. No seguinte, flutuava acima dela, observando a equipe médica em ação. Vi o doutor Henrique dando ordens, a doutora Fernanda pálida aplicando medicamentos, os enfermeiros correndo de um lado para o outro. No meio daquele caos, sentia uma paz profunda, inexplicável. Então uma força suave, mas poderosa, me conduziu para longe dali. Não resisti, nem quis resistir. Era como ser carregada por uma correnteza de amor puro. De repente, me encontrei num lugar que não consigo descrever bem com palavras. Uma luz calorosa e acolhedora, muito além de tudo que já havia sentido, banhando cada parte do meu ser com uma energia nova. Foi ali que o vi, Jesus. Mas não do jeito que imaginamos nas pinturas ou filmes, com barba longa e túnica branca. Ele era pura luz, energia e amor. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que era ele. Quando falou comigo, não usou palavras audíveis, mas sua mensagem entrou direto na minha alma. E a primeira coisa que disse me deixou sem reação. Patrícia, você passou anos desacreditando de um dos maiores presentes que dou aos meus filhos. Hoje vou te mostrar a verdade sobre o dom de línguas, algo que vai transformar sua vida por completo. Meu coração espiritual disparou. Mesmo naquele momento, senti vergonha por todo o julgamento e zombaria que havia feito. Mas Jesus não me condenou. Seus olhos irradiavam compaixão, me fazendo chorar sem lágrimas. Não se envergonhe, ele disse com suavidade. Sua dúvida é natural. Muitos não entendem porque não foram ensinados corretamente, mas agora vou te ensinar. Então algo incrível aconteceu. Jesus estendeu as mãos para mim, e senti como se véus fossem retirados dos meus olhos espirituais. De repente enxergava dimensões antes invisíveis. Olhe, ele disse, assim acontece quando meus filhos oram em línguas. Uma visão se abriu diante de mim. Parecia um filme, mas era a realidade do mundo espiritual, coexistindo com o nosso mundo físico. Vi uma senhora idosa em Recife, ajoelhada ao lado da cama, orando numa língua que eu não reconhecia. As palavras dela se transformavam em raios de luz dourada, atravessando não só o teto, mas dimensões inteiras. Veja para onde vão essas orações, Jesus explicou. Seguindo a luz, vi que ela chegava a uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, onde um homem enfrentava uma crise que poderia destruir sua vida e família. As orações daquela mulher, que jamais o conhecera, criavam um escudo protetor ao seu redor, afastando forças das trevas, dissipando confusão e trazendo clareza.
Jesus me mostrou outras cenas, um grupo de jovens em Manaus orando em línguas durante um culto. No mundo físico, parecia confuso, mas no espiritual era uma sinfonia perfeita. Cada oração tinha um propósito, formando uma rede poderosa contra o mal. Um orava por proteção, outro por cura, outro por libertação. Quando meus filhos oram assim, disse Jesus, liberam um poder que abala o reino das trevas. Por isso o inimigo teme e combate esse domingo. Depois vi um missionário sozinho numa tenda na África, orando em línguas diante de uma tribo hostil. Suas orações não só subiam aos céus, mas desciam como chuva espiritual, quebrando resistência e abrindo corações endurecidos ao Evangelho. Ele ora na língua dos anjos, disse Jesus, liberando estratégias divinas para abrir caminho. Eu tentava assimilar tudo. Perguntei, por que então há tanta confusão sobre esse dom? Por que as pessoas não entendem? Jesus respondeu com tristeza e compaixão. O inimigo trabalha para distorcer o que criei para ser belo e poderoso. Ele cria imitações, causa divisões. Mas a verdade é simples. O dom de línguas é um presente de amor para meus filhos. Ele me mostrou então um cenário que partiu meu coração. Igrejas divididas por causa desse dom, pessoas rejeitadas por orar em línguas, outras pressionadas a manifestar algo falso. Ambos os extremos me entristecem, disse Jesus. Quem rejeita, perde uma ferramenta poderosa. Quem finge, desonra algo sagrado. Minha curiosidade cresceu. Como distinguir o real do falso? Jesus sorriu, se é que posso chamar assim aquela expressão radiante, e disse, pelos frutos. Imediatamente vi um jardim espiritual, onde as árvores saudáveis se destacavam das doentes. Ele apontou para uma mulher em Salvador, Marina, 45 anos, contadora, que recebeu o dom há 3 anos. Antes ansiosa, controladora, preocupada, ela agora, ao enfrentar problemas, encontrava um momento para orar em línguas e sentia uma paz sobrenatural. Seus relacionamentos melhoraram, suas palavras eram cheias de graça e amor. Este é o fruto do dom genuíno, explicou Jesus. Não é só emoção passageira, é transformação interna, conexão profunda comigo. Depois vi o contraste. Um homem em Brasília que falava em línguas na igreja, mas na vida pessoal agia com desonestidade, desrespeito e arrogância. Jesus me perguntou, esse homem aprendeu a reproduzir sons, mas não tem uma verdadeira ligação comigo. Não houve transformação, nem frutos reais. Fiquei impressionada com a clareza dessa revelação, como se ele tivesse me dado uma visão espiritual que permitia enxergar além das aparências. Perguntei então, Senhor, como alguém consegue imitar algo tão específico assim? Ele me mostrou uma cena que me deixou profundamente triste. Vi pessoas sendo pressionadas dentro das igrejas para manifestar o dom, líderes ensinando métodos para que falassem em línguas, instruindo-os a repetir sílabas sem significado até se tornarem um hábito. Isso me causa muita tristeza, disse Jesus. Quando meus filhos fazem isso, transformam algo sagrado em mera técnica humana. O dom verdadeiro não é algo que se aprende ou se ensina, ele é concedido. Naquele instante uma dúvida surgiu em meu coração. Senhor, eu sempre questionei porque vi tantas coisas estranhas, pessoas caindo, gritando, fazendo movimentos incomuns. Isso é autêntico? Jesus me olhou com uma expressão cheia de compreensão e tristeza. Patrícia, quando minha presença se manifesta com poder, o corpo reage de diferentes maneiras. Isso é real e está registrado nas Escrituras, mas nem toda reação física vem de mim. Então ele me mostrou 2 cenas paralelas. Na primeira, uma mulher em Curitiba orava intensamente, tão imersa na presença de Deus que não conseguia ficar em pé. No mundo espiritual, ela era envolvida por uma unção poderosa que a preparava para o ministério especial. Na segunda cena, vi pessoas sendo empurradas por líderes, caindo teatralmente e contorcendo-se no chão. No plano espiritual, não havia nada acontecendo, era apenas uma encenação humana. A diferença está na origem e no propósito, explicou Jesus. O verdadeiro dom é sempre acompanhado de reverência, frutos e glorificação ao meu nome. Quando é falso, é só espetáculo. Depois Jesus me levou a uma visão que mudou completamente minha forma de ver a adoração. Em uma igreja simples no interior de Minas Gerais, as pessoas começaram a adorar em línguas e o que eu vi foi impressionante. Não era um som confuso, mas uma verdadeira sinfonia celestial, com anjos juntando-se ao louvor e à presença de Deus descendo sobre aquele lugar como uma nuvem de glória. Essa é a adoração que toca meu coração, disse Jesus. Não se trata de performances, mas de uma conexão verdadeira, de intimidade genuína. Fiquei especialmente tocada quando Jesus me mostrou crianças orando em línguas.
vi uma menina de apenas 8 anos, filha de missionários em Moçambique, que orava durante um momento perigoso. Suas orações criaram uma proteção sobrenatural em torno de sua família. Ela não aprendeu técnicas, não foi pressionada, recebeu o dom naturalmente, como uma criança, Jesus comentou. Isso me fez refletir em como muitas vezes nós, adultos, complicamos a espiritualidade com nosso ceticismo e preconceitos. Logo depois, Jesus me revelou a história de um pastor tradicional em Porto Alegre, que resistiu ao dom durante toda sua vida ministerial. Certo dia, sozinho em seu escritório, enfrentando uma decisão difícil, ele começou a orar em línguas de maneira natural e calma, recebendo a orientação que tanto precisava. Meu espírito atua onde, quando e como quer, ele disse. Então Jesus me mostrou uma visão poderosa do mundo espiritual em meio a uma crise global. Era possível ver todas as orações em línguas acontecendo ao mesmo tempo, criando pilares de luz que se uniam no céu e formavam uma rede de proteção ao redor da terra. Este é o verdadeiro propósito do dom, explicou. Não é para impressionar ou dividir, mas para que meus filhos possam interceder por situações que sua mente jamais alcançaria. Naquele momento, uma pergunta ardente surgiu dentro de mim. Senhor, por que nunca recebi esse dom? Jesus respondeu com um amor tão profundo que me fez chorar. Você nunca pediu com fé verdadeira. Sempre duvidou e resistiu. Como posso dar algo a quem não acredita que eu quero dar? Essas palavras me atingiram como um choque. Percebi que eu mesma era o maior obstáculo. Mas ele continuou: hoje te mostrei a verdade. Se voltar a mim e pedir com fé sincera, eu concederei. Então ele me revelou um futuro onde tempos difíceis e perseguições virão, e o dom de língua será essencial. Nos momentos em que as palavras humanas falharem, aqueles que orarem em línguas terão acesso direto à minha sabedoria e força. Vi cristãos orando em línguas em prisões e lugares onde mencionar Jesus era proibido, orações invisíveis para os perseguidores, mas poderosas no mundo espiritual. Esse dom é uma arma secreta, disse Jesus. O inimigo pode tentar impedir pregações, censurar Bíblias, mas não pode calar as orações em línguas, pois não as entende. Por fim, Jesus me mostrou um avivamento espiritual crescente pelo mundo, onde os crentes que oram em línguas são a linha de frente, preparando o caminho para o que está por vir. Senti então minha resistência e dúvida se desfazerem, como se tirassem um véu dos meus olhos espirituais. Agora entendo, murmurei. Entendo porque o inimigo luta tanto contra esse domingo. Ele assentiu. Exato. Por isso ele faz com que uns rejeitem e outros falsifiquem o dom, para impedir que meus filhos tenham acesso a essa ferramenta poderosa. Jesus também me mostrou histórias de pessoas, que como eu, foram céticas no começo, mas se tornaram intercessoras poderosas após experiências genuínas com o domingo. Aqueles que mais resistem no início são os que mais valorizam depois, porque entendem o que quase perderam, disse ele. Com a voz embargada, perguntei: como posso ter certeza de que, ao pedir esse dom, não vou me enganar? Como saber se é verdadeiro? Jesus respondeu com ternura: quando algo vem de mim, é impossível confundir. É como tentar confundir sede com fome ou luz com escuridão. A origem divina tem uma marca única, inconfundível. Por fim, ele me mostrou uma enfermeira em João Pessoa, parecida comigo, cuidando de uma paciente terminal, uma senhora idosa e sozinha. A enfermeira sentiu um impulso forte de orar, mesmo sem saber o que dizer. As palavras pareciam insuficientes diante de tanto sofrimento. Então a enfermeira começou a orar em línguas, sussurrando suavemente ao lado da paciente. No mundo espiritual, o que presenciei foi algo extraordinário. As orações de Carla criavam uma verdadeira ponte entre o céu e a terra. Anjos desciam e envolviam aquela mulher com uma paz sobrenatural. O medo da morte dava lugar a uma serenidade divina. Poucos minutos depois, a senhora partiu, mas com um sorriso tranquilo, como se tivesse contemplado algo glorioso. Jesus explicou que essa é uma das funções mais lindas do dom, permitir que seus filhos sejam canais de sua presença quando as palavras humanas não bastam. Fiquei profundamente tocada. Como enfermeira, havia testemunhado inúmeras mortes e momentos de dor em que me sentia impotente. Imaginar que poderia ser um instrumento de conforto divino nesses instantes despertou em mim uma expectativa sagrada. Depois Jesus me mostrou algo que transformou minha visão sobre a cura. Vi Roberto, um mecânico simples, orando em línguas pela esposa diagnosticada com câncer. Ele não era um pastor nem um teólogo, apenas um homem que amava sua esposa e confiava no poder de Deus. Enquanto ele orava, suas palavras se convertiam em uma luz líquida que penetrava o corpo da esposa.
Não foi uma cura instantânea, mas um processo gradual, no qual as células doentes eram combatidas por uma força sobrenatural. Jesus explicou: quando meus filhos oram em línguas pela cura, estão liberando minha própria vida e natureza divina sobre a situação. É meu poder fluindo através deles. Em seguida, ele me mostrou uma das cenas mais impressionantes de toda essa experiência, o momento em que alguém recebe o dom de línguas pela primeira vez. Vi uma jovem de 20 anos em Goiânia, lutando com dúvidas enquanto orava para receber esse domingo. De repente, uma luz dourada desceu do céu e entrou em seu espírito. Sua boca começou a se mover, emitindo palavras em uma língua celestial. Mais impactante ainda foi perceber que, espiritualmente, algo novo havia sido implantado nela, uma nova dimensão de conexão com o divino. Jesus explicou que esse é o nascimento espiritual do dom, um pedaço da sua própria natureza sendo inserido no espírito da pessoa, tornando tudo real, poderoso e transformador. Naquele instante, uma fome espiritual intensa tomou conta de mim. Meu ser clamava por essa conexão profunda com Deus. Jesus, percebendo meu anseio, sorriu e disse que estava preparando meu coração, mas ainda queria me mostrar mais algo fundamental: o poder do dom de línguas na batalha espiritual. Vi um pastor em Belém enfrentando uma situação terrível em sua igreja, onde forças demoníacas causavam enfermidades, divisões e caos. Ele reuniu um grupo de intercessores que oraram em línguas por horas a fio. No mundo espiritual, presenciei uma guerra épica. As orações em línguas agiam como lâminas de luz, destruindo fortalezas demoníacas. Em poucas semanas, a paz voltou, os doentes foram curados, as famílias restauradas. Jesus explicou que esse dom é a maior ameaça para o inimigo, pois quando os filhos de Deus oram assim, invadem seu território e proclamam o reino de Deus. Depois ele me revelou algo que me fez chorar de alegria: o futuro da minha igreja em Campinas. Vi como, após minha volta, muitas pessoas seriam tocadas e abertas ao dom de línguas, e o mover poderoso do Espírito Santo transformaria aquela congregação. Jesus disse que eu seria um instrumento de mudança, que minha experiência não era só para mim, mas para ajudar outros a vencerem suas dúvidas e receberem esse dom maravilhoso. Por fim, ele me mostrou minha volta à Terra. Vi cristãos ao redor do mundo orando em línguas, formando uma sinfonia celestial que ecoava por todas as dimensões. Jesus revelou que esse dom é uma das ferramentas usadas para preparar a Terra para sua volta. Cada oração é uma preparação do caminho para o que está por vir. Quando senti que minha jornada naquele lugar glorioso chegava ao fim, Jesus me olhou com amor e disse: Patrícia, é hora de você voltar, mas não esqueça tudo que viu. Sua vida nunca mais será a mesma. Antes que pudesse responder, fui gentilmente puxada de volta à realidade. A luz se esvaiu e ouvi sua voz pela última vez. Quando acordar, peço domingo. Eu estou pronto para te dar. De repente, uma dor forte tomou meu peito e me vi cercada por vozes. Abri os olhos e vi o rosto aliviado do Dr. Henrique, na sala de cirurgia. Eu havia voltado. Mais tarde soube que fiquei clinicamente morta por 22 minutos, e os médicos já se preparavam para declarar meu óbito quando meu coração voltou a bater. Assim que me recuperei, fui até um local reservado no hospital, ajoelhei e sussurrei com lágrimas nos olhos: Senhor Jesus, agora eu entendo. Eu creio. Por favor, me conceda o dom que o Senhor me mostrou. Sem alarde, palavras em uma língua desconhecida começaram a sair da minha boca, naturalmente, como se fosse minha língua nativa. Chorei de alegria ao perceber que era real, genuíno, vindo de Deus. Nos meses seguintes, minha vida mudou completamente. Passei a orar em línguas diariamente e os resultados foram surpreendentes. Problemas que me causavam ansiedade encontraram solução. Relacionamentos que estavam fragilizados foram restaurados. E minha carreira como enfermeira ganhou um novo significado, pois aprendi a orar eficazmente pelos pacientes. Compartilhei minha experiência na igreja, e muitos céticos se abriram para receber o domingo. A congregação foi transformada, com casos de cura, libertação e milagres acontecendo regularmente. Hoje posso afirmar com convicção que o dom de línguas é real, poderoso e de Deus. Não é fanatismo, encenação ou emoção passageira, mas uma ferramenta espiritual verdadeira que Deus deseja conceder a todos os seus filhos. Se você está ouvindo isso e ainda tem dúvidas, saiba que já estive exatamente onde você está. Mas posso garantir, quando experimentar a realidade desse dom e sentir seu poder transformador, nada mais será igual. O dom de línguas não é sobre status ou divisão, mas sobre uma intimidade verdadeira com Deus e um poder renovado na oração. É ser um instrumento eficaz nas mãos do Criador. Meu conselho é simples: abra seu coração, peça com fé e prepare-se para uma transformação profunda.
Quando Deus decide revelar seus mistérios e abrir nossos olhos espirituais, nossa vida muda para sempre. Lembre-se, os dons de Deus são dados por amor, não por merecimento. Ele quer te entregar essa ferramenta maravilhosa porque te ama e deseja te usar poderosamente em seu reino. Que Deus abençoe sua caminhada espiritual e que você tenha coragem de crer no impossível, porque para Deus, nada é impossível. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.